Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial em função dos acontecimentos importantes e extraordinários que estão ocorrendo aqui no Brasil. E quando isso acontece, eu venho bater um papo com vocês sem prejuízo do encontro que farei mais tarde, como faço todos os dias, às 5h30 da tarde aqui no nosso portal. Lembrando que meia hora antes eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Mas o que é que está acontecendo? Bom, como nós sabemos, hoje sexta-feira, um dia seguinte da live que o presidente faz todas as quintas-feiras. E essa live trouxe muitas coisas reveladoras. E a principal delas é o acovardamento, é o esvaziamento, é a mudança total do discurso do presidente da República, que vai mudar muitas coisas daqui para frente. Pois bem, o que ocorreu? Bem, você que acompanha sempre os nossos encontros, já viu aqui a defesa, que eu faço sempre aqui, da impossibilidade de haver no Brasil uma ruptura institucional. E isso nunca foi um exercício de adivinhação. Eu e outras pessoas que analisamos a realidade brasileira, as forças econômicas, as forças políticas, os grupos de interesse, o que acontece fora do Brasil, a história, as forças no campo da geopolítica, quando nós analisamos tudo isso, dá para perceber que é impossível ter uma ruptura aqui no Brasil. O que poderíamos ter aqui é um grupo de criminosos tentando tumultuar o processo e, no final da história, terminar todo mundo na cadeia. Infelizmente, esse discurso de um possível golpe no Brasil tem sido fomentado durante muito tempo e isso acaba atraindo muitas pessoas para esse tipo de debate e acaba desviando a atenção sobre a percepção dos reais problemas brasileiros. Isso eu sempre tenho falado aqui com vocês. Quanto mais a gente fica dando corda para essas pessoas, quanto mais a gente bate bumbo, mais malucos ficam dançando. É isso que eu sempre denunciei aqui no nosso portal. E a partir desse encontro que o Bolsonaro teve com embaixadores, toda essa tese que eu tenho defendido aqui com vocês, ela se comprovou como verdadeira. O presidente ficou absolutamente esvaziado, acovardado, amedrontado. E quando isso acontece com uma pessoa que é referência para vários grupos, esses grupos que nutrem muitas expectativas em relação ao comportamento dessa figura, se frustram, também se esvaziam, também se desmoralizam. Eu falei isso com vocês desde o último 7 de setembro, quando muitas pessoas estavam preocupadas com uma ruptura institucional, e analisando a realidade, racionalmente, sem nenhum tipo de paixão, dava para a gente ver que não havia nenhum tipo de força para que isso acontecesse, né? Evidentemente, quando você não sabe o que está por trás dos bastidores, você acaba sendo atraído por esse discurso fantasioso que essa gente fez e faz o tempo todo, sempre tentando introduzir uma espécie de pânico moral e de um pânico vermelho, como eu já salientei com vocês, e criando vários fantasmas para que a população, com medo, tenda a dar apoio ao falastrão de ocasião, ao vigarista de ocasião, ao oportunista da ocasião, melhor dizendo, né? Então, isso tudo tem acontecido no Brasil. E como muitas pessoas, né, não colocam uma lupa muito próxima das situações, algumas são levadas, inclusive, a erros de avaliação. Bom, o que aconteceu então? Bom, quando eu conversei aqui com vocês durante esse tempo todo, falando das impossibilidades de golpe, de rupturas, muitas pessoas até achavam, olha, você está subestimando o inimigo. Não é subestimar o inimigo, é analisar o que está acontecendo. Você dificilmente vai ver num jogo de basquete um time que é absolutamente amador ganhar de um time da NBA, do time norte-americano, só por um milagre. E milagres na política são muito difíceis de acontecerem, né? Pois bem, então eu já tinha colocado aqui num dos vídeos que se o Bolsonaro fizesse uma reunião com os embaixadores, como ele tinha colocado na sua live, que ele cometeria vários crimes. Crime de responsabilidade da Lei 1079, crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal, crime eleitoral, crime previsto no Código Penal, enfim, mas ele fez. E quando ele fez, era claro que o tiro no pé seria gigantesco, como está sendo comprovado agora que foi mesmo, né? O presidente fazia esse discurso que é o discurso que nutria muita expectativa e quando ele fica revelado como um discurso falso, ele acarreta justamente essa frustração. Gente, essa turma que acompanha o Bolsonaro nas redes, os sobreviventes, os remanescentes, porque depois de 7 de setembro, como eu tinha dito para vocês, muitos se frustrariam em ser desintegrados, outros a justiça se encarregou de pegar e outros as próprias plataformas acabaram retirando do ar. Os remanescentes ainda estavam fazendo convocações para o dia 31 de julho, com uma espécie de esquenta do pré-golpe. E depois outra convocação para o 7 de setembro.
como uma espécie de redenção. Agora sim o presidente vai jogar duro, agora sim nós vamos ter uma ruptura no Brasil, agora sim, seus comunistas, vocês vão ver o que é bom para tosse, o Brasil vai mudar, o presidente vai romper com o poder aqui no Brasil, enfim, esse discurso todo, né? E aí as pessoas que seguem o Bolsonaro ficavam fantasiando, porque ele dizia coisas como essa aqui. Mas eu costumo dizer com todo respeito, na política eu sou imbrochável. E aí as pessoas aplaudindo o suposto imbrochável, né? E o imbrochável, interpretando esse papel, né? Imbrochável entre aspas, foi na sua live do dia 7 de julho dizer que ia fazer reunião com os embaixadores e aquele discurso, né? Super viril, super forte. Batendo na mesa ali, falando contra o Alexandre de Moraes, falando mentiras, né? Fazendo calúnias contra o Barroso, calúnias contra o Fachin, induzindo as pessoas a acreditarem que ele tem o controle total das Forças Armadas, as minhas Forças Armadas, e que ele iria mostrar uma série de fraudes para os embaixadores, e muitas pessoas ficaram com receio disso ser, de fato, uma estruturação para um golpe aqui no Brasil. Bom, isso até poderia fazer algum tipo de sentido se nós tivéssemos todos os poderes econômicos, poderes políticos, poderes midiáticos e governos estrangeiros, todos eles voltados para que o Bolsonaro realizasse esse tipo de ato. Mas isso nunca esteve presente. Muitas pessoas, como eu gosto de sublinhar, né, fantasiaram em demasia esse tipo de situação. Eu discuti isso com vários canais que eu fui convidado para conversar sobre isso, né, tentando demover as pessoas que isso não passava de uma grande fantasia, não havia condições, que a gente tinha que prestar atenção de fato nas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Então, esse machão, esse viril, esse imbrochável do dia 7, ele se transformou ontem numa figura absolutamente patética. O Bolsonaro ontem, gente, nessa live, ele simplesmente esqueceu o Bolsonaro de 2 semanas atrás. Esse Bolsonaro viril. Ele não falou em Fachin acabou para ele. Não falou no Alexandre de Moraes, não falou de Barroso, não falou minhas Forças Armadas, não falou em voto auditável, não falou absolutamente nada. Ontem ele usou um bom espaço para falar de livros infantis. O presidente ontem estava fofo. Então, as pessoas que ficam seguindo o Bolsonaro, esperando o discurso ali de virilidade de um homem imbrochável, dentro dessa metáfora, né, da botânica, né, desabrochar é uma planta, né, que eclode, que se abre, né? E alguém que brocha está no sentido contrário, está murchando, está se esvaziando. No caso dele, está se desmoralizando mais ainda, que é uma coisa muito difícil, você desmoralizar alguém que já não tem muita moral. Você se apequenar é mais difícil ainda, porque você só consegue apequenar algo que ainda não está suficientemente pequeno. E o presidente da República, ele não consegue se encaixar nessa história. Então, gente, o que isso vai acarretar daqui para frente? No domingo, o presidente tem o lançamento da sua candidatura presidencial, que está merecendo uma série de comentários que eu vou fazer mais tarde aqui com vocês. Mas esse discurso dele terminou. Esse discurso das urnas, de colocar em xeque o processo eleitoral, de ter um grupo de infiltrados, paus mandados de farda dentro da Comissão de Transparência Eleitoral, e de um tumulto e de não reconhecimento de uma derrota, isso tudo foi para o lixo. Não há condições, não há uma única instituição que tenha corroborado as falas de Bolsonaro. E mais do que isso, os donos do PIB aqui no Brasil, que estavam também omissos, não deram apoio ao Bolsonaro, mas estavam omissos. Eles estão preparando um manifesto para o dia 11 de agosto. E junto também com intelectuais, então as centrais também de empresários, os grupamentos do PIB, do poder econômico no Brasil, estão se organizando também para colocarem uma posição firme a favor do processo eleitoral aqui no Brasil. Então o Bolsonaro vai ficar fazendo discurso para quem? Quem é que vai acreditar nessas estupidezas que ele fala para cima e para baixo? As pessoas irão para as ruas no dia 31 de julho, os seus seguidores, para falar o quê? Irão também no 7 de setembro para falar o quê?
Quem é que está dando apoio a esse tipo de maluquice? Então, o discurso do imbrochável foi o discurso ontem do gatinho manso, do covarde, do medroso, da menininha que se esconde debaixo da cama com medo de assombração. Esse foi o discurso. E, evidentemente, muitas pessoas vão ficar mais frustradas ainda com o presidente da República e vão ficar também com nenhum tipo, vão ficar desesperançosas, né, de que essa figura possa fazer alguma coisa. E ele vai ser obrigado a discutir a realidade. Então, nessa convenção que vai lançá-lo, o que ele vai dizer? Vai ter que falar da família, vai ter que falar de Deus, vai ter que falar do anticomunismo, vai falar sempre dos pânicos vermelhos, dos pânicos morais, vai falar de uma série de coisas que ele repete o tempo todo, vai falar muito de Deus e vai falar muito pouco de política, de realidade brasileira, de economia e não vai poder falar de urnas auditáveis, não vai falar esse discurso, não vai poder ficar falando muito do Fachin, do Alexandre de Moraes, tudo já ficou muito desgastado e ele ficou absolutamente desmoralizado no meio dessa história toda. Então, gente, daqui para frente, o que a gente vai ter que discutir? Política. Nós vamos entrar numa fase onde os assuntos relacionados à realidade brasileira vão ser mais prevalentes. E aí, quem sabe, a gente começa a perceber, e o povo brasileiro começa a perceber, melhor dizendo, né, o que de fato está acontecendo. Quem é que Bolsonaro representa? Se ele representa os interesses do povo brasileiro ou se ele apenas é um fantoche, ele é um boneco do posto, é uma figura que fez esse discurso de distração da sociedade brasileira para que nós todos fôssemos roubados nos nossos direitos, na nossa soberania, na nossa infraestrutura, no futuro do nosso país. É isso que a gente vai debater daqui para frente e quanto mais a gente afastar o medo e a insanidade que essa gente tentou colocar na nossa pauta do cotidiano, mais a gente vai conseguir ter uma maturidade para votarmos no dia 2 de outubro. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui, e mais tarde eu venho completar aqui com vocês, complementar outras situações que estão se dando. Fica o registro no nosso encontro de hoje da covardia, da diminuição, do comportamento de um gatinho, de uma menininha que está se escondendo debaixo da cama, que o presidente da República mostrou ontem na sua live, e o que ressalta cada vez mais a realidade daquilo que ele é. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.